Cordiais saudações a todas as pessoas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola de Governança Pública do Estado do Pará, a EGPA. O Governo do Estado do Pará, através da sua Escola de Governança, promove mais uma aula aberta, cumprindo a sua missão institucional em promover, através da educação, o fomento do desenvolvimento sustentável. A EGPA apresenta um inquestionável protagonismo em torno da criação e difusão do conhecimento, impulsora da inovação em governança local, para o desenvolvimento econômico e do bem-estar social do Pará. A adoção dos ODS no modelo de governança atual gera uma relação de benefícios mútuos, permitindo a formação de uma rede de soluções, permitindo a busca de prestação de serviços à nossa sociedade e o desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Nesta linha de atuação, a EGPA promove este projeto cumprindo a sua missão aprendizado e ensino. Os ODS reconhecem a importância da educação para o desenvolvimento sustentável através da ODS 4, que exige proporcionar educação de qualidade, inclusiva e igualitária e promover oportunidades de aprendizado permanente para todos. É nesta linha de atuação que a EGPA promove mais um circuito de aulas abertas temáticas, cumprindo não somente a sua missão institucional em promover, através da educação, este compromisso. Vamos iniciar assistindo este vídeo produzido pela ONU. O que é a Agenda 2030? Este vídeo inicial nos deu uma dimensão geral da Agenda 2030 e dos ODS. Mas agora eu chamo a professora Patrícia Menezes, nossa colega, que eu a considero não somente uma entusiasta, mas uma guerreira da promoção e cumprimento do desenvolvimento sustentável. A professora Patrícia é especialista em administração pública e mestra em ensino das ciências ambientais. Nosso tema hoje é a Agenda 2030, Sustentabilidade e Inovação. Nesta primeira aula, vamos abordar os elementos básicos e conceituais da Agenda 2030 e sua importância para o serviço público, considerando, claro, os ODS no seu contexto geral. Vamos falar da importância da agenda e suas 4 dimensões, a Agenda 2030 e o próprio serviço público, e também apresentar a rede ODS. Professora, seja bem-vinda à nossa escola. Fique à vontade. Bom, antes de falar da Agenda 2030, nós precisamos voltar alguns anos na história para poder compreender como a discussão sobre desenvolvimento sustentável evoluiu até então chegarmos no documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, a primeira vez que se teve uma grande discussão sobre esse tema foi numa conferência das Nações Unidas na década de 70,
E desde então, esse tema vem aparecendo nas conferências que ocorrem anualmente no âmbito das Nações Unidas. Durante a década de 90, a ONU realizou grandes conferências temáticas. Inclusive, o Brasil sediou uma delas, que foi a Conferência Rio 92, que teve como documento final um protocolo muito conhecido no âmbito da discussão ambiental, que é a Agenda 21. A Agenda 21, ela foi a primeira vez que se trouxe o tema de pensar globalmente e agir localmente, não é? Ou seja, pensar nesses desafios que são globais, comuns a todos os países do mundo, mas entendendo que as suas soluções precisam ser buscadas localmente, porque o problema pode ser comum, mas a solução ela precisa ser adaptada de acordo com a realidade local de onde aquele problema está sendo enfrentado. Toda a conferência da ONU, no final, ela gera algum tipo de documento. Como eu mencionei agora a Agenda 21, alguns geram compromissos, alguns geram apenas declarações políticas, alguns geram resoluções que estabelecem diretrizes. E aí, nesse sentido, na Assembleia Geral da ONU, de 2000, a ONU, todo ano, realiza a sua Assembleia Geral em setembro. Inclusive, o Brasil, desde a fundação da ONU, é o país que realiza o discurso de abertura das Nações Unidas. Então, na Assembleia Geral de 2000, quando os chefes de Estado chegaram para a Assembleia Geral, as Nações Unidas apresentou para os participantes dessa Assembleia um documento chamado Declaração do Milênio. A Declaração do Milênio ela foi elaborada por especialistas das Nações Unidas, tendo como base os documentos finais dessas conferências realizadas ao longo da década de 90. E a Declaração do Milênio, ela apontava o que aqueles especialistas consideraram como os maiores desafios que precisavam ser enfrentados nesse milênio que estava se iniciando. A Declaração do Milênio, na época, ela sofreu algumas críticas, principalmente dos países desenvolvidos, que alegavam que ela foi elaborada de cima para baixo, ou seja, ela foi elaborada exclusivamente por especialistas das Nações Unidas, não havia sido discutida com os seus Estados-membros. Então, alguns argumentavam que ela estava sendo imposta, e alguns países desenvolvidos também argumentavam que aqueles objetivos, acabar com a fome, com a miséria, com o analfabetismo, garantir o acesso a saneamento, resíduos sólidos, reduzir mortalidade materna infantil, combater a violência contra a mulher, eram pautas de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Como se algum país desenvolvido no mundo já tivesse conseguido erradicar a fome, a violência contra a mulher, a maternidade infantil. Eles podem ter indicadores menores desses problemas, mas eles ainda não conseguiram erradicar. Então, em 2000, começou a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O governo brasileiro, na época, representado pelo presidente Fernando Henrique, então, faz a adesão do Brasil a esse documento, ratifica o documento, e o país, então, assume a responsabilidade de desenvolver políticas públicas para que aquelas metas sejam cumpridas, em nome do governo brasileiro. Em 2003, quando o presidente Lula toma posse do seu primeiro mandato, e no seu discurso de posse, ele diz que terminaria o mandato dele feliz se as pessoas fizessem 3 refeições por dia, para que não tivesse mais pessoas passando fome no Brasil, e que, na época, a grande mídia alegou que aquilo era discurso de um presidente nordestino retirante, que ele deveria ter outros assuntos mais importantes para se preocupar enquanto presidente da República. Eu considero um grande erro da Secretaria de Comunicação do governo federal, à época, não ter esclarecido
que ele estava se referindo à principal meta da Declaração do Milênio, que havia sido assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas, assim, eu dei esse exemplo porque ele é muito significativo e ele teve um excelente resultado alguns anos depois. Então, o presidente Lula, logo após fazer esse discurso, ele lançou um conjunto de políticas públicas que programa Procatador, Bolsa Família, Fome Zero, Rede Cegonha, Brasil Alfabetizado, Estratégia de Saúde da Família, um conjunto de políticas públicas que, ao atuarem de forma articulada, fizessem com que, em 2014, a ONU declarasse que o Brasil, pela primeira vez na história, saiu do mapa da fome. Isso significa que o Brasil não só cumpriu, como até superou a meta que o presidente Fernando Henrique Cardoso havia estabelecido ao pactuar a Declaração do Milênio. Então, o que é importante a gente entender dessas agendas globais é que elas estabelecem diretrizes que devem ser seguidas por todos os países para enfrentar, como eu disse anteriormente, os desafios globais, mas as soluções elas precisam ser locais. E essas soluções elas ocorrem por meio de políticas públicas e legislações adequadas, ou seja, políticas públicas e legislações que tenham no seu escopo, nos seus objetivos principais, atingir os indicadores desses objetivos. E aí, nesse cenário da Declaração do Milênio, o Brasil foi um dos países mais exitosos no cumprimento dessa agenda. Como reconhecimento, em 2012, o Brasil cedia uma nova conferência da ONU, que é a Rio+20, 20 anos após a Rio 92. Na conferência da Rio+20, se começa a discussão do que à época se chamava Agenda pós-2015, a agenda que iria substituir os ODM após o seu término em dezembro de 2015. Então, na conferência Rio+20, se resgata o lema da Rio 92, do pensar globalmente, agir localmente, e nesse localmente passa, então, a se enfocar que a adaptação dessas metas globais ela não é só para o nível nacional. É também preciso se destacar a importância dos governos subnacionais, que, no caso do Brasil, são correspondentes aos estados e municípios, mas principalmente aos municípios, porque essa é a esfera de poder mais próxima da população e que implementa as diversas políticas públicas, inclusive as elaboradas em âmbitos estaduais e nacionais. Na conferência da Rio+20, então, como toda conferência da ONU, você tem um documento final, que é o documento O Futuro que Queremos. Ele, então, estabelece as diretrizes do que seria esses novos objetivos a serem adotados pelos países. Vocês lembram que no início eu disse que a Declaração do Milênio havia sido criticada por ter sido imposta de cima para baixo. Então, a declaração da Conferência da Rio+20, ela foi o processo mais participativo que já ocorreu no âmbito das Nações Unidas desde a sua fundação. O Futuro que Queremos, ele foi colocado para consulta pública, ele recebeu contribuições não apenas dos países que compõem as Nações Unidas, por meio das suas delegações, que participam dos processos de negociação, que é o protocolo normal, mas também houveram consultas públicas presenciais, virtuais. Inclusive, o Brasil foi um dos países que, à época, realizou conferências presenciais para debater o documento, para colher contribuições de todos os segmentos da sociedade, para levar, então, para a negociação oficial no âmbito das Nações Unidas. Esse período que durou de 2012, de setembro de 2012 a setembro de 2015, ficou conhecido como o período de ação pelo desenvolvimento sustentável, porque houve toda essa mobilização em diversos países para se debater de uma forma coletiva e colaborativa quais seriam essas prioridades para os próximos 15 anos.
Na Assembleia Geral de 2015, então, os países ratificam esse documento que foi elaborado ao longo de 3 anos, que é a resolução Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Agenda 2030. É importante destacar que Agenda 2030 não é sinônimo de ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são 1/4 do documento Agenda 2030. Então, quais são essas 4 partes do documento? A primeira se chama Visão e Princípios. A visão e princípios da Agenda 2030 vai destacar que os ODS, que a Agenda 2030, que é mensurada por meio dos ODS, ela tem o objetivo de garantir os diversos avanços que foram atingidos globalmente com a implementação dos ODM, impedir que haja um retrocesso disso e ampliar esses resultados, expandir. Eu vou explicar isso melhor logo depois. Ela destaca também que não existe sustentabilidade sem a redução das desigualdades sociais, sem as revisões do modo de produção e consumo e sem a gestão sustentável dos recursos naturais. Devido a isso, é muito comum você encontrar na internet, que a internet, as pessoas são muito criativas e têm a liberdade de falar o que querem e o que pensem. Na verdade, elas nem poderiam fazer isso, né, se houvesse uma melhor regulamentação da internet e punição do que as pessoas fazem. Mas ela indevidamente é caracterizada, chamada de uma agenda comunista. E aí, sinceramente, isso é ignorância de quem fala uma coisa dessa, que não entende o que é o comunismo e o capitalismo. Em nenhum momento ela diz que é para acabar com o capital, ou que é para fechar todos os meios de produção. Ela apenas diz que nós devemos reduzir as desigualdades, e aí por isso dizem que ela é comunista, e que nós devemos rever os modos de produção e consumo. Rever os modos de produção e consumo não é sinônimo de fechar as fábricas, por exemplo. O que ela quer que a agenda quer dizer com isso? Que o setor produtivo, ele precisa de pesquisa e desenvolvimento, adotar novas tecnologias para que, ao produzir, ele utilize menos recursos naturais, ele cause menos impactos ao meio ambiente e ele também gere menos desigualdade social. É isso que quer dizer sobre a questão dos modos de produção, rever o modo de produção. E quando a Agenda 2030 fala em rever os modos de consumo, isso se refere a cada um de nós. Nós precisamos rever o nosso modo de consumir nesse planeta em que vivemos, que não tem recursos naturais suficientes para o número de pessoas que vivem nele, e também não temos espaço e o que fazer para gerir os resíduos que todos nós produzimos diariamente. Então, rever o modo de produção de consumo significa você, antes de comprar alguma coisa, refletir se você realmente precisa daquilo, você buscar informação sobre o produto que você adquire, se o produto que você está adquirindo veio de uma cadeia produtiva sustentável, se o produto que você está adquirindo, de repente, foi produzido por meio de trabalho escravo, ou de trabalho infantil, ou do desmatamento ilegal, diversos outros fatores. Então, essa é basicamente a essência da visão e princípios, que é um texto extenso, mas esses são os principais pontos. Ela também destaca que os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apesar da gente visualizar aqueles quadradinhos coloridos, que inclusive tem um aqui atrás de mim, eles são integrados e indivisíveis. O que isso significa? Que você tem sempre que, ao pensar em um objetivo, enxergar a conexão dele com os outros objetivos. Vou dar um exemplo sobre isso. Quando você faz um investimento em água e saneamento, por exemplo, você indiretamente vai ter um impacto
que é o ODS 6, você indiretamente vai ter um impacto no ODS 3 da saúde, tanto na meta sobre redução de mortalidade infantil, quanto na meta de reduzir o número de mortes preveníveis devido ao contágio da água, por exemplo. Quando você investe em uma agricultura familiar, você está contribuindo, que ela vai ser, se for uma agricultura, né, tipo um sistema agroflorestal, uma agricultura de baixo carbono, você vai, quanto que é o ODS 2, você vai indiretamente contribuir para o ODS 15 na relação de garantir uma maior preservação do solo, evitar desertificação e contribuir com o ODS 13 da questão da mudança do clima, já que esse tipo de agricultura emite menos carbono do que outros tipos de cultivo. Então, esses objetivos, eles são conectados. Às vezes, você pretende fazer uma ação para contribuir com um objetivo, mas não necessariamente significa que você vai impactar positivamente em outros. Você precisa ter um cuidado para avaliar se você não vai ter um impacto negativo sobre algum outro objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, eu dei exemplos de algumas políticas públicas. Mas tem um exemplo de legislação, que eu também mencionei antes, que é importante nesse contexto, que é bem significativo, também bem expressivo. Então, quando o Congresso Nacional decide liberar centenas de agrotóxicos que são proibidos em diversos países para uso no Brasil, como foi feito nos últimos anos, com isso você está inviabilizando o cumprimento de diversas metas dos ODS. Não só de você ter uma agricultura sustentável, que é o objetivo 2, mas também a meta que eu mencionei ainda há pouco sobre a questão de doenças relacionadas à contaminação da água, do ar e do solo. Você também está viabilizando uma meta do ODS 12, que fala sobre a questão de reduzir a contaminação nos meios de produção, a contaminação da água, a contaminação do ar e diversos outros objetivos. Então, a gente, enquanto gestor público, né, que eu sou gestora pública, assim como o público aqui desse evento, a gente sempre precisa ter em mente que quando a gente planeja uma ação, ela pode, mesmo que seja involuntário, que a gente não tenha pensado nisso, impactar negativamente uma outra área da gestão. Então, por isso que a Agenda 2030, ela acaba se configurando como uma excelente ferramenta de planejamento governamental, porque ela nos força a ter essa visão holística e integrada e a fugir da departamentalização, que infelizmente é o comum na administração pública, onde a gente fica ali focado nos nossos problemas diários, em cumprir prazo, esse tipo de coisa, e acaba olhando apenas para a nossa caixinha, para o nosso órgão, sem, às vezes, ter o conhecimento do que acontece, tanto dentro da secretaria em que trabalhamos, mas principalmente no que acontece nas outras secretarias do governo onde estamos trabalhando. Dito isso, eu vou passar, então, para a segunda parte da Agenda 2030, que é o seu quadro de resultados, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os ODS, eles vão estabelecer metas e indicadores para mensurar se nós estamos indo no caminho certo rumo à construção de uma melhor sociedade. É importante destacar que, quando a gente fala em meta, quando você for ler o documento Agenda 2030, cada quadradinho coloridinho daquele se desdobra em várias metas, são 169. Meta é o nome que foi adotado na tradução do documento, que em inglês estava escrito goal, que também pode ser traduzido como objetivo, tá? Para quem é acostumado a lidar com planejamento, deve estranhar que você lê nos ODS meta, mas elas não são metas porque elas não são mensuráveis. Elas, na verdade, elas são diretrizes, elas são objetivos que nós devemos seguir, alcançar.
você vai enxergar essa mensuração mais detalhada nos indicadores, porque essas metas, que foi uma tradução errada feita na época, elas se desdobram em indicadores. Então, a gente também precisa ter atenção para isso, ao ler o documento Agenda 2030. Outro ponto importante na leitura do documento, que também tem relação quando foi feita a tradução do inglês para o português, é que em outras línguas, no inglês especificamente, que é a língua que foi assinado o documento, a pontuação deles é diferente da nossa no português. Eles não utilizam, como nós, ponto e vírgula ou ponto e seguida, da mesma forma que nós. Então, é muito comum você encontrar metas dos ODS em que você vai ter várias iniciativas completamente diferentes, que você vê que elas estão separadas por vírgula. Então, se você levar em consideração as regras do português, você tende a deduzir que aquilo é uma frase contínua, quando, na verdade, o correto seria aquilo ter sido substituído por ponto e vírgula. Vou dar um exemplo. Você pega no objetivo 8, vai ter uma meta que no mesmo parágrafo vai dizer que você precisa combater o trabalho infantil, combater o trabalho escravo, acabar com a criança soldado, combater o tráfico humano e mais algumas outras coisas na mesma frase. São problemas completamente diferentes e que precisam de intervenções completamente diferentes. Então, ao ler a Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você precisa ter esse discernimento e interpretar em que momento aquela vírgula deveria ter sido substituída por um ponto e vírgula ou por um ponto em seguida. Então, vou passar agora para a terceira parte do documento, que é os meios de implementação. Então, a Agenda 2030 ela vai destacar 5 meios de implementação. Eu gosto de destacar, vai falar sobre comércio, financiamento, mas eu gosto de destacar a importância da governança multinível, que é a gente na administração pública entender que para que nossos problemas sejam solucionados, nós precisamos desse diálogo nas 3 esferas de governo, municipal, estadual, federal, parcerias multissetoriais, que destaca a importância de também envolvermos os demais segmentos da sociedade, né? Ou seja, termos uma gestão transparente e participativa, que incentive não só a participação social, mas também o controle social. A gestão do conhecimento, que fala sobre a importância de se produzir e disseminar conhecimento sobre a agenda, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. E o papel da ciência, tecnologia e inovação, que vai destacar que o principal papel da CTI é, como eu disse anteriormente, produzir pesquisa e desenvolvimento, produzir conhecimento científico para solucionar esses diversos problemas globais que nós vivenciamos. E aí, falando especificamente de nós aqui na Amazônia, o que seria você pensar pesquisa e desenvolvimento? É muito comum no imaginário coletivo da população a gente ter aquela visão de que o asfalto é associado ao progresso. O asfalto, ele não é o melhor meio de pavimentação para o solo da Amazônia, mas é o convencional, o que se usa no mundo inteiro. Mas nós precisamos entender que nós não somos o mundo inteiro. A Amazônia é completamente diferente de boa parte do restante do mundo. Então, é preciso que haja investimento em pesquisa e desenvolvimento para se produzir outros meios de pavimentação que sejam mais adequados para o nosso solo, por exemplo. Em relação à questão da produção de conhecimento, é importante que todo o excelente conhecimento desenvolvido dentro das universidades
ele extrapole o muro das universidades, que ele não fique ali restrito àquele meio elitista da academia, que fica pensando na sua produtividade acadêmica e nas suas pontuações nos sistemas aí que mensuram a produtividade da academia, né? O conhecimento científico, não adianta nada você fazer N pesquisas sobre eficiência energética, por exemplo, se esse conhecimento só ficar em artigos científicos e a população e o tomador de decisão, seja do executivo ou do legislativo, não tiver conhecimento daquilo. O conhecimento científico, ele precisa subsidiar o tomador de decisão, porque é inadmissível que em pleno 2024 a gente ainda tenha gestor público, gestora pública, tomando decisão baseado no achismo. A política pública, assim como a legislação que tramita no legislativo, precisa ser baseada em evidência, no melhor conhecimento científico. E tem muito conhecimento científico por aí para nos mostrar quais são os melhores caminhos para trilharmos esse rumo a um desenvolvimento sustentável. Esse conhecimento também, além de extrapolar os muros da universidade e chegar no tomador de decisão, na tomadora de decisão, também precisa chegar na sociedade, para que a sociedade, então, possa participar efetivamente da elaboração de políticas públicas, não apenas fazendo número numa audiência pública, mas debatendo com qualidade, contribuindo na discussão dessas soluções locais. Para encerrar, a quarta parte do documento Agenda 2030 fala sobre o seu acompanhamento de progresso, ou seja, monitorar se você está indo no caminho certo. E ela vai destacar a importância de produzir dados desagregados e georreferenciados, porque o lema da Agenda 2030, que é explícito na sua primeira parte de visão e princípios, é não deixar ninguém para trás. E por não deixar ninguém para trás, ela quer dizer que nós devemos identificar onde estão aquelas pessoas que estão mais atrás. As pessoas que estão mais atrás são aquelas que têm diariamente os seus direitos civis, sociais, políticos e coletivos violados. Então, nós precisamos garantir o direito dessas pessoas. Para isso, nós precisamos enxergar quem são essas pessoas e onde essas pessoas estão, para então implementar políticas públicas e legislações que assegurem os seus direitos e a sua dignidade humana. Então, de uma forma muito resumida, porque a Agenda 2030 é muito mais rica do que isso, isto é a Agenda 2030, a essência desse documento que foi pactuado em setembro de 2015 e que está vigente até 2030. Professora, nos fale um pouco das dimensões do desenvolvimento sustentável. Sabemos, com a transição do desenvolvimento puro e simples para o sustentável, que teve início lá por volta de 72, né, com a Conferência de Estocolmo, esse referencial teórico, inclusive, foi utilizado, né, na teoria das dimensões da sustentabilidade do Sanches, né? Daí surgiu o dilema em conciliar a exploração dos recursos naturais que não se encontram em abundância, com a necessidade de satisfazer necessidades populacionais, sem provocar uma degradação de suas condições de existência. Não é isso? O desenvolvimento sustentável está inserido, inclusive, na nossa Constituição de 88. Mormente, ali no capítulo sobre o meio ambiente, se o texto constitucional for considerado como um todo, se eu não me engano, o artigo 225, ele deve ser encarado como o principal norteador do meio ambiente. Além da busca pela preservação do meio ambiente, né, a Constituição Federal definiu as competências de cada ente da federação. Ou seja, União, estados, municípios passaram a possuir competências específicas para legislar sobre determinadas questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, né? Vamos assistir um pequeno vídeo para nortear essa pauta e aí nós gostaríamos de escutar as suas considerações.
Entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, a comunidade mundial reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a garantia de crescimento econômico sustentado e inclusivo, a inclusão social e a proteção ambiental, e de fazer isso de forma colaborativa e em paz. A Agenda 2030 é universal, transformadora e baseada em direitos. É um plano de ação ambicioso para países, organismos da ONU e todos os outros agentes de desenvolvimento. A agenda nos inspira a pensar criativamente sobre os desafios atuais da sustentabilidade, para desenvolver parcerias e tomar ações corretas. No coração da agenda estão 5 componentes principais: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses, por sua vez, sustentam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e são aplicáveis a todos os países. A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, não são somente itens de uma lista. Eles representam uma abordagem holística para entender e enfrentar problemas, levando-nos a fazer as perguntas corretas na hora certa. Para alcançar isso, nós devemos considerar os diversos desafios para compreender como se relacionam entre si e qual o impacto entre eles. Encontrar essas interdependências nos ajuda a chegar às causas raízes dos problemas e criar soluções de longo prazo. Então, como isso funciona? O desenvolvimento sustentável normalmente é visto como tendo 3 elementos principais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Mas é importante lembrar que essas não são simples categorias ou caixas. Elas estão relacionadas entre si e têm aspectos comuns. Por exemplo, um desafio de saúde como a tuberculose não é causado somente por um estilo de vida não saudável. Ele pode também ser influenciado por outros fatores como pobreza ou qualidade do ar. Para desenvolver essa abordagem ainda mais, 2 dimensões críticas que irão impulsionar a Agenda 2030 foram adotadas pelos Estados-membros: parcerias e paz. Parcerias fortalecem as capacidades de os participantes trabalharem em conjunto. Paz, justiça e instituições sólidas são essenciais para melhorias nos 3 elementos principais. A genuína sustentabilidade se encontra no centro e será importante considerar cada um dos ODS através das lentes dessas 5 dimensões. É claro que não podemos cobrir todos os possíveis aspectos de um único desafio. Por isso, é crucial construir parcerias para compartilhar conhecimentos e experiências e aprender como abordar coletivamente os desafios. Isso requer novas formas de trabalho em equipe, com foco na criação conjunta. A apropriação nacional é fundamental para abordar os desafios de forma correta. Muitas organizações e agentes têm um papel importante a desempenhar. Seu envolvimento assegura engajamento a longo prazo e garante que ninguém seja deixado para trás. A natureza universal da Agenda 2030 também nos pede para ver o planeta como um. Cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham uma responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente. Para avançar, nós precisamos desenvolver as capacidades corretas para a Agenda 2030. Precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação, medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Todos precisamos liderar o processo visando um mundo melhor durante nossa vida. Porque somente se fizermos as perguntas corretas e buscarmos as respostas corretas, e somente se levarmos nossa responsabilidade a sério, poderemos realizar uma agenda realmente transformadora sem deixar ninguém para trás. Bom, como eu expliquei, a Agenda 2030, assim como outros protocolos
pactuados no âmbito das Nações Unidas são assinados por chefes de Estado, sejam eles, né, o rei, o primeiro-ministro, o presidente da República, né, a autoridade máxima do país que é associado às Nações Unidas. No caso da Agenda 2030, apesar de nenhuma prefeitura do mundo ter assinado um compromisso com a agenda, ela, como eu destaquei para vocês, desde a negociação com o Futuro que Queremos, resgata o lema do pensar globalmente e agir localmente, e destaca a importância dos governos locais, porque, como já expliquei, é a esfera de poder mais próxima da população e que mais implementa a política pública, isso no mundo inteiro, não só no Brasil, que é uma república federativa e que tem as suas competências distribuídas, né, na Constituição Federal, em 3 esferas de governo. Mas os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu mencionei ainda há pouco, que tem 169 metas, 65% dessas metas são de responsabilidade das cidades. Por isso que as cidades têm cada vez mais ganhado destaque nas discussões internacionais sobre essas agendas globais. Inclusive, nos últimos anos, a importância das cidades ela tem sido discutida, inclusive, não só em relação ao seu papel na implementação, mas as cidades do mundo inteiro têm demandado que elas também não sejam apenas meras executoras desses acordos internacionais, que elas não participaram da discussão, da pactuação. As cidades do mundo inteiro têm se mobilizado em torno da defesa, de ter um lugar na mesa para discutir essas agendas internacionais. O ano de 2020, esse é um movimento que vem crescendo nos últimos 8 anos e que teve uma grande representatividade agora em 2023, tanto no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, que ocorre anualmente em julho, que é o evento onde se faz o acompanhamento de progresso global da Agenda 2030, quanto na Assembleia Geral, que ocorre em setembro. Mas eu destacaria 2 marcos importantes nesse processo, que foi a resolução de localização da Agenda 2030, que foi pactuada na Assembleia Geral da ONU Habitat em junho de 2023, e que teve como grande defensor dessa declaração o governo brasileiro, ao retomar o seu posicionamento nos debates internacionais ano passado, e também na COP28, também houve uma declaração ministerial reconhecendo a importância das cidades nas ações de adaptação e mitigação à mudança do clima, e destacando que as cidades são os principais atores nesse cenário de emergência climática. Então, por isso que é importante que os governos municipais adotem essas agendas globais nos seus planejamentos e incorporem essas diretrizes em todos os instrumentos de planejamento e gestão. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade. Promover oportunidades de aprendizagem ao longo de toda a vida para todos. Professora, nos fale agora deste elemento-chave para o cumprimento de toda a Agenda 2030, a educação para o desenvolvimento sustentável. Educação de qualidade, que é o objetivo 4. O nome desse objetivo da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, já diz tudo, não é mesmo? Educação de qualidade. Mas por trás dessa concisão, há indicadores e meios complexos para se atingir esta ODS 4, pois mobiliza governos, sociedade civil, iniciativa privada dos 193 países que fazem parte hoje das Nações Unidas. Temos 4 dimensões onde foram estabelecidos 17 objetivos, 169 metas que devem ser atingidas até 2030, que está aí à nossa porta.
Conforme já vimos em alguns vídeos, o Brasil tem um índice de Gini de 0,539, com base nos dados de 2018. O número coloca o país entre as 10 nações mais desiguais do mundo. Infelizmente, esta é a nossa realidade e temos que trabalhar com esses dados para melhorarmos, superar esses números, esses dados negativos. É um compromisso coletivo do cidadão, do servidor público, dos nossos gestores, de todos os entes. Vamos assistir um pequeno vídeo para nortear esta pauta. Hoje vamos falar sobre o ODS 4, Educação de Qualidade. Sem educação não há solução, e isso não é exagero. A educação, também conhecida como a base de tudo, é o que vai pavimentar a estrada que leva ao nosso principal objetivo: chegarmos em 2030 muito melhores do que somos. Mas o que precisamos para nos preparar para essa jornada? Todo longo caminho começa com um primeiro passo, e nesse caso é assegurar um ambiente sadio para que as crianças possam desenvolver o aprendizado de forma plena, com máxima qualidade, desde a primeira infância. Isso não depende apenas de construir e melhorar instalações educacionais. Para garantir que possamos completar o ensino primário e secundário livre, é necessário que todas as crianças estejam em pé de igualdade, eliminando as disparidades entre gêneros, etnias e vulnerabilidades. Garantir a alfabetização e o conhecimento básico de matemática a todos os jovens, incluindo povos indígenas e pessoas com deficiência, é a certeza que estamos todos caminhando rumo ao mesmo destino. Assim como as crianças, alguns países também estão em desenvolvimento. E nesses tempos em que o planeta parece dar voltas cada vez mais rápidas, eles também precisam de apoio para atingirem suas metas. Através do intercâmbio de conhecimento, podemos investir na capacitação e formação de educadores, incrementando de forma substancial o contingente de professores qualificados. Paralelo a isso, temos que ampliar de maneira global o número de bolsas de estudos destinadas aos países em desenvolvimento. Por meio da cooperação internacional, podemos garantir que estaremos todos na mesma página em 2030. Num mundo tão conectado, todos os caminhos apontam para o mesmo destino. Assegurando a igualdade de acesso ao ensino superior, poderemos aumentar o número de jovens e adultos dotados de competências técnicas e profissionais para ingressar no mercado de trabalho, assim como fomentar o empreendedorismo. Os desafios são muitos e milhões de cabeças pensam melhor que uma. Mas nada disso adianta se não nos atentarmos para a sustentabilidade. Sem que a educação aponte para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários para adequar nossos estilos de vida nesse sentido, não estaremos devidamente capacitados para atingir nossas metas. Garantir um ambiente inclusivo é essencial para o desenvolvimento global do ambiente educacional. Promovendo a igualdade e a cooperação entre as nações, poderemos preparar as próximas gerações para os novos desafios, usando a melhor das soluções: educação de qualidade em prol da sustentabilidade. Se você assistiu o vídeo do ODS 4, certamente você tem afinidade com esse tema e foi inspirado a contribuir. Compartilhe, converse com outras pessoas e juntos vamos construir um mundo melhor. Bom, a educação para o desenvolvimento sustentável, ela é extremamente importante para a implementação da Agenda 2030. Eu queria aproveitar, inclusive, para complementar a minha fala, porque eu esqueci de falar algo importante quando eu expliquei a visão e princípios. Então, na verdade, eu quero exemplificar. Quando eu expliquei a visão e princípios, eu disse para vocês que
A Agenda 2030, ela queria garantir os direitos adquiridos com os ODM e avançar nesses direitos. O que seria isso? Então, se nos ODM se queria que as pessoas fizessem 3 refeições por dia, quando eu dei o exemplo do discurso do presidente Lula, na Agenda 2030, você quer que as pessoas não só façam 3 refeições por dia, mas que elas façam 3 refeições de qualidade, que elas tenham direito humano à alimentação adequada, garantido, que essas pessoas tenham segurança alimentar e nutricional. Se você queria que as pessoas no ODM fossem alfabetizadas e concluíssem o ensino fundamental, que era a meta dos ODM, na Agenda 2030, você quer que as pessoas sejam alfabetizadas, concluam o ensino fundamental e tenham o direito à educação assegurado para que ela continue estudando ao longo da vida, até a pós-graduação, se for o caso. E quando se fala do ODS 4, da educação de qualidade, é importante destacar que nós não estamos falando única e exclusivamente da educação formal, que foi o exemplo que eu dei agora, né, da educação desde o ensino infantil até pós-graduação. Mas também de uma educação para a cidadania, onde as pessoas consigam desenvolver e aprender conceitos básicos sobre direitos humanos, sobre respeito ao meio ambiente, cultura de paz, tolerância religiosa. Então, todos esses diversos conceitos de uma educação para a cidadania também fazem parte do ODS 4, da educação de qualidade, e não apenas a educação formal. Eu queria, só para concluir, destacar que a educação, independente da modalidade, ela é extremamente importante no desenvolvimento da sociedade. Ela é importante para contribuir, para combater a alienação, para combater fake news, desinformação, discurso de ódio, e também para o desenvolvimento econômico do país e, consequentemente, o desenvolvimento social e para a redução das desigualdades. A capacitação, a educação de gestores públicos, que é aqui o nosso foco de hoje, também é essencial para que possamos, então, elaborar políticas públicas e legislações de qualidade, embasadas no melhor conhecimento científico e em evidências, como já mencionei anteriormente. E também, quando falei do eixo, né, de CTI, destacar que também é importante se educar utilizando uma linguagem simples e acessível à sociedade em geral sobre essas diversas temáticas, para que participe dos espaços institucionalizado de participação social, exerça o controle social, e que a sociedade, quanto mais educada for, e aí eu estou falando tanto educação para a cidadania, no sentido de aprender a exigir seus direitos, quanto da educação formal, ela, consequentemente, também vai saber votar melhor, escolher melhor seus representantes no executivo e no legislativo, e também demandar dos seus representantes legais melhores políticas públicas. Além disso, a educação, ela também contribui para que a gente se conscientize sobre esses diversos problemas e se engaje, porque a gente só se engaja naquilo que compreende. Transformando o nosso mundo. Este é o motivador central da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Estou certo, professora? Os componentes principais da Agenda 2030, eles são baseados em 5 eixos de atuação: paz, pessoas, planeta, prosperidade e parcerias, né? Professora, nos fale agora sobre colaboração e mudança de atitudes no contexto da Agenda 2030. E aproveitando, nos fale da rede ODS Brasil. Mas antes, vamos assistir um pequeno vídeo para nortear e fundamentar este seu comentário, né, esta sua fala, sobre a importância da colaboração e a mudança de atitude, para podermos certamente transformar o nosso mundo.
A Rede ODS Brasil é uma coalizão de instituições de diversos segmentos da sociedade que foi criada em 2015, tendo a Prefeitura de Barcarena, aqui do Pará, como sua cofundadora e responsável pelas ações voltadas para o poder público no âmbito da rede. Parcerias e meios de implementação é o ODS 17. Ele destaca a importância de se estabelecer parcerias para se disseminar conhecimento, disseminar tecnologia, a fim de contribuir para a implementação dessas agendas para a solução desses problemas locais. Nesse sentido, um dos principais objetivos da Rede ODS Brasil é produzir e disseminar conhecimento, como eu falei agora há pouco, né? Entendemos que a educação é extremamente importante, e gestão do conhecimento é um dos eixos, dos meios de implementação da agenda. Então, o nosso foco enquanto rede é produzir e disseminar conhecimento para promover a localização da Agenda 2030, que é justamente isso, a gente olhar para essa agenda global e conseguir compreender o que é que ela quer dizer e como ela pode ser adequada para a nossa realidade. E, devido a isso, nosso grande foco de atuação, nossas principais atividades são capacitações gratuitas para servidores e servidoras de prefeituras do Brasil inteiro. As nossas atividades, elas são sempre gratuitas, queria destacar isso, a Rede ODS Brasil, nesses seus 8 anos de existência, nunca arrecadou R$1, as instituições participam colaborando, seja no caso da EGPA, disponibilizando a infraestrutura para fazer um curso online, ou outra instituição disponibilizando o seu tempo para ministrar uma aula, para secretariar uma atividade, organizar um evento. Então, a gente trabalha com mobilização de outros tipos de recursos que não financeiros, e que, inclusive, isso é uma diretriz do ODS 17, porque às vezes a gente fica muito focado e falando, mas eu não tenho recurso financeiro para desenvolver tal ação, mas quando a gente consegue mobilizar, engajar diversas pessoas e instituições com um objetivo em comum e juntar aquele pouquinho que a gente considera pouco, mas que é muito, né? A gente consegue fazer grandes ações. Então, queria dizer para vocês que nesse ano vamos ter uma série de atividades voltadas para servidor público, como sempre, mas que esse ano vamos ter um foco especial para as cidades amazônicas, inclusive, vou dar já um spoiler, que a EGPA vai divulgar depois em breve, que vamos promover um curso específico sobre impactos da mudança do clima na zona costeira paraense, que está sujeita à elevação do nível do mar devido à mudança do clima e precisa, então, se preparar para realizar suas avaliações de risco e vulnerabilidade, identificar quais áreas vão ser alagadas, quais áreas ficarão submersas, como replanejar o seu ordenamento territorial para, principalmente, prevenir que as cidades paraenses venham a sofrer desastres que levem a óbitos, como temos visto ocorrer, não só em partes distantes do mundo, mas no Brasil, e que são situações que estão cada vez mais perto de nós. Então, nesse sentido, queria convidar a todos e a todas para acompanharem as redes sociais da Rede ODS Brasil, para ficarem cientes de todas as atividades que iremos promover. A EGPA também, que faz parte da rede, irá conduzir algumas dessas atividades, mas temos também outras atividades produzidas por outras instituições. Então, fiquem atentos e atentas às nossas redes sociais e aproveitem a oportunidade de adquirir conhecimento gratuitamente. Bem, chegamos ao final desta primeira aula aberta de 2024 sobre o eixo temático Agenda 2030 e os ODSs. Professora, fique à vontade para suas considerações finais. Bom, para concluir, quero então destacar que as agendas globais, elas são importantes ferramentas de planejamento que contribuem para que a gente, na gestão, tenha essa visão mais holística e integrada e, consequentemente, consiga
otimizar recursos humanos, materiais e financeiros. E não estou falando isso da boca para fora, estou falando isso como uma pessoa que tem como principal atividade dentro da Prefeitura de Barcarena coordenar esse processo de institucionalização das agendas globais há 10 anos, incluindo, quando começamos em 2013, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, depois a Agenda 2030 e demais protocolos vinculados a ela, como, por exemplo, Nova Agenda Urbana, Marco de Sendai, Acordo de Paris, Década do Oceano, que também fazem parte dos nossos instrumentos de planejamento, e estamos há 10 anos fazendo isso. No âmbito da gestão, criamos diversas formas de institucionalizar essa forma de fazer, de planejar, para evitar que haja uma descontinuidade quando houver alguma troca de governo, por entendermos que os resultados que tivemos nos últimos anos foram muito significativos e, por isso, corroboram essa decisão política que foi tomada há 10 anos de planejar a cidade, olhar para o global, pensar globalmente, mas agir localmente, sobre como promover o desenvolvimento de Barcarena. Hoje, 26 de janeiro, encerramos esta primeira aula e oficialmente abrimos os trabalhos de 2024 do Laboratório de Inovação e Gestão de Educação e Governança, com o projeto Aulas Abertas, onde serão abordados os seguintes eixos temáticos: GovTech, TransfereGov, Educação, os ODS, o QVT, que é a qualidade de vida e humanização no serviço público. Teremos também a temática das compras públicas, com foco na nova lei de licitação. Serão mais de 60 aulas abertas durante 2024, não somente aos servidores públicos, mas a toda a nossa sociedade. A educação é tanto um objetivo em si, como um meio para atingir todos os outros ODSs. Não é apenas uma parte integrante do desenvolvimento sustentável, mas também um fator fundamental para a sua consecução. É por isso que a educação representa uma estratégia essencial na busca pela concretização dos ODSs. Assim, em nome do nosso governador do estado, Helder Barbalho, e o nosso diretor-geral, Elvio Arruda, da IGPA, agradecemos os mais de 1.000 inscritos de 95 municípios do estado do Pará e participantes também de outros estados. Somente neste mês de janeiro, iniciamos com o pé direito. Informo que na última semana teremos mais uma aula aberta. Aqui ratifico o convite. A temática será a saúde, o Janeiro Branco, tratando da qualidade de vida dos trabalhadores, dos nossos servidores públicos e também de todo cidadão. Para fecharmos, convido a todos a assistir um pequeno vídeo para refletirmos a temática abordada hoje e a que virá. Este vídeo tem o tema Espiral da Sustentabilidade, Tecnologias Sustentáveis. Vamos refletir. Te aguardo na próxima aula aberta, promovida pelo Laboratório de Inovação e a Escola de Governança Pública do Estado do Pará. Até mais. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to sweater and you look 30 pounds overweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor. He will tell it's about evermore, but your hand to your back, rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Get a little, get a work about it makes the world go round.
Eureka! Energy-saving bulbs use 1/5 of the energy of ordinary bulbs.